A graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Se é uma passagem bíblica que eu posso dizer assim, é uma das minhas preferidas, né? Com certeza toda a Bíblia, mas há uma passagem que é o diálogo entre Jesus e Pedro. Fala da restauração de Pedro ali, depois da ressurreição de Jesus, que está lá em João, capítulo 21, queria compartilhar com você e que através dessa mensagem Deus possa falar ao seu coração, Deus possa trazer vida, Deus possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado, assim como a própria palavra fala que houve restauração na vida de Pedro. Eu queria ler aqui com você, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa passagem é maravilhosa, que eu posso trazer nesse momento. Com certeza Pedro é um personagem muito destaque no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós vemos desde o seu chamado ali no momento onde ele está pescando ali, e foi uma pesca, podemos dizer assim, frustrada, né? Uma noite de pesca que ele mesmo fala, que está lá em Lucas capítulo 5, fala do seu chamado, que Jesus ali pede para ficar num barco para anunciar a palavra, e depois Jesus diz: olha, jogue, lance a rede ali. Eles falam, né, que nós pescamos a noite toda e nada pegamos, né? E ali ele fala: mas sobre a tua ordem, mestre, nós vamos lançar a rede. E a partir dali Jesus disse que Pedro não mais seria pescador de peixe, mas pescador de homem. A partir dali Pedro começa a ter experiências a quais ele jamais imaginou, a quais com certeza ele jamais escreveria para a sua vida, para a sua trajetória, para os seus propósitos. Ele passa a viver, podemos assim dizer, altos e baixos no Evangelho. Podemos ver a confissão de Pedro, né? Quando o próprio Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Ali indaga os discípulos ali, e ele próprio ali recebe a revelação do alto, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, né? E ali Jesus diz que aquela revelação não foi revelação humana, mas vinda do alto, do Pai. Vemos também o próprio Pedro falando ali quando Jesus começa a anunciar a palavra ali, depois de multiplicar os pães e os peixes. Aqueles homens, aquela multidão volta novamente para Jesus, e Jesus começa agora a falar a palavra, não mais simplesmente dar o pão, dar o peixe, que ele pode fazer isso, o suprimento, mas ele traz algo muito maior. Quando Jesus traz a firmeza da palavra, a renúncia que era necessária, aquele povo começou a ir embora, e diz que Jesus virando para os 12 ali, né, dizendo: aí vocês não querem ir? E diz que Pedro falou: para onde nós iremos, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então podemos dizer que Pedro, ele não conhecia totalmente aquele Senhor que ele tinha abandonado as redes, passam a viver isso no dia a dia. Então o Deus que conhece tudo, né, podemos assim dizer, ainda iria se revelar totalmente a Pedro, né? E Pedro pôde viver isso até mesmo quando aqui, queria abrir rapidamente aqui no Evangelho de Marcos. Marcos traz algo maravilhoso aqui, que fala do Marcos 14, 27, que fala que o próprio Jesus fala que Pedro iria negá-lo. E ele diz assim: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas.
mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. É interessante que Jesus falou que todos ia abandonar. Mas Pedro ali, podemos dizer, um dos que tinha mais destaque assim, no Evangelho, ele era ousado, ele falava, às vezes até podemos dizer que falava demais, né? Ele próprio dizendo aqui: Senhor, isso não vai acontecer, mesmo que eu tenha que ir morrer contigo, né? Isso não vai acontecer. Mas é interessante que o evangelista Lucas, ele nos dá uma ênfase assim maior dessa passagem aqui em Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 31, né? Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Então o evangelista Lucas, ele dá uma ênfase até maior daquele momento ali. Ele diz que Jesus fala: Simão, Simão, direciona totalmente para Pedro e diz: Satanás pediu vocês, né? Não era só Pedro, ele pediu, porque sabemos que quando ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então todos ali foram provados, e vemos através da palavra que todos fugiram de fato. Mas é interessante que Jesus aqui: Satanás pediu vocês para peneirá-los como um trigo, né? Mas eu orei por você. Jesus direciona para Pedro, não é que ele menosprezou os outros, mas ele direciona para Pedro e diz: para que a sua fé não desfaleça. Né? O Senhor tinha um propósito na vida de Pedro, assim como tinha dos outros, mas nesse momento o que iria acontecer ia pegar Pedro de um jeito maior, ia ser algo que iria, né, quem sabe, abalar sua fé. Mas o próprio Senhor dizendo: olha, antes que isso aconteça, Pedro, eu já sei de tudo que vai acontecer, eu sei que você vai me negar, mesmo você dizendo que vai até para a morte, né, comigo, para a prisão, mas ele está dizendo: você vai me negar, isso vai acontecer, mas eu tenho orado por você. Ele disse: eu orei com você para que a sua fé não desfaleça, mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É interessante isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos fala que nós temos o Senhor que está intercedendo por nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor perante o Pai. E com certeza, ele, assim como ele orou por Pedro, assim como ele estava ali, intercedeu, ele colocou bem isso: Pai, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. E com certeza, muitas vezes a tua fé, podemos assim trazer na prática, às vezes não desfalece totalmente, porque nós temos pessoas que estão orando por nós, às vezes temos a igreja, mas acima de tudo, com certeza, nós temos o maior intercessor que está orando por nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele está perante o Pai intercedendo pelos seus. E com certeza, querido, Deus está orando por você. Deus está orando por tua vida, para que a tua fé ela não desfaleça. Pedro passou por essa situação. Não sei qual é a situação que você possa estar vivendo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Quem sabe você está com a sua fé abalada. O Senhor foi muito direto aqui com Pedro: Pedro, eu estou intercedendo com você, Pedro. Isso vai ser necessário que aconteça. Jesus deixou muito claro isso. Jesus disse: Satanás pediu para peneirar vocês, e eu permiti. Muitas vezes há uma vontade permissiva de Deus para que coisas venham sobre nossa vida, para até mesmo nos mostrar, para nos provar, para de fato reconhecermos que não é na nossa força.
Não é na nossa capacidade. Que Deus usa tudo isso. Deus usa os teus dons. Deus quer usar os talentos, a capacidade que Ele tem te dado. Mas é entender que é Ele. Ele está intercedendo por nós. Muitas vezes, quem sabe, a sua fé chegou a quase desfalecer e de repente você foi renovado. O Senhor está intercedendo por você. O Espírito Santo, Ele está agindo a teu favor, quem sabe por algo que aconteceu de morte, de situações, de enfermidades, de escassez. Saiba que você tem um Deus, se você serve a esse Deus, Criador do céu e da terra, esse Deus que assumiu a forma humana e veio habitar entre nós para sofrer, para sentir todas as coisas, para poder ser um verdadeiro intercessor, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece todas as coisas, como ele disse, Pedro, é necessário que você passe por isso, Pedro, eu vou permitir que vocês passem por isso, mas vocês não estão sós, eu estou intercedendo por você. Quem sabe Deus está permitindo que algo esteja vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Muitas vezes a gente questiona Deus, por que isso, por que aquilo. Saiba de uma coisa, você não está só. É isso que eu quero te afirmar nessa noite. Só você já ouviu esta mensagem tantas vezes, mas que essa mensagem muitas vezes ela vem, mas não causa o efeito que precisamos. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus faça essa mensagem chegar no teu coração e que ele traga frutos. Saiba que você não está só. O Espírito Santo está contigo, assim como Jesus disse aqui, mas eu estou intercedendo para que você não desfaleça. Que o Senhor nesse momento esteja renovando a tua vida, a tua força, a tua fé. Como ele disse a Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, então não para. Demonstra o teu amor pelo Senhor, não parando, indo adiante, fazendo aquilo que Ele te pede. É isso que Ele te chama para fazer. É isso. Então Ele disse, se tu me amas, Pedro, tu tem que fazer isso, tu tem que pastorear minhas ovelhas, pastorear meus cordeiros, independente se é ovelha ou cordeiro, Ele está dizendo, faz a minha obra. Demonstra através das atitudes. É isso que temos que mostrar. Não adianta apenas dizer que amamos. Falar que amamos é muito fácil. Porque muitas vezes a palavra ela pode fluir dos nossos lábios, da nossa boca, mas não flui do nosso coração. Mas quando Jesus disse que Pedro ficou ali triste, porque ele disse, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Porque Pedro passou a entender que aquele Deus que ele estava servindo era Deus que sabia tudo. Ele não tinha mais como esconder nada. Mas que esconder nada, porque o Senhor já tinha revelado tantas coisas a ele, dizendo até o que iria acontecer com ele, que ele ia negar, né? E agora ele diz, Senhor, não tem como esconder nada, tu sabe todas as coisas. Saiba, querido, que tem um Deus que está orando por você, um Deus que está te mantendo firme, um Deus que está agindo na tua vida para que você também não desfaleça. Acima de tudo, há irmãos orando, a igreja que muitas vezes está orando, familiares, pessoas que têm orado por você, por tua vida, por tua causa. Mas acima de tudo, você tem um Deus que está contigo, um Deus que está, com certeza, intercedendo por você e por essa causa. Então, minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te renove e te dê força. Como ele disse aqui, para que a tua fé não desfaleça. Eu estou orando por você. Amém, querido? Que Deus, você receba esta mensagem neste momento, que ela dentro do teu coração e produza aquilo que o efeito e te leve a não parar e continuar firme naquilo que Deus te chama a fazer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.